Paz do Senhor, gente linda! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso 10º dia de 31 dias de sabedoria. E esse 10º dia ele tem sido muito especial, o estudo que eu fiz sobre ele. E eu hoje quero compartilhar, vamos dizer assim, que é uma palavra simples, no sentido de que a gente não parou para considerar isso. E talvez você está olhando aqui para a tela, está vendo o título, Filhos Sábios. Ok, mas fala, pastor, eu não tenho mais, eu já sou mãe, avó, já sou tio, tia, não tem problema. Você precisa aprender sobre isso, que nós vamos falar hoje, para que você ensine o filho de alguém que você conhece. Talvez seja o seu neto, talvez seja o seu sobrinho, talvez seja a sua sobrinha, talvez seja a sua filha, eu não sei, mas há uma sabedoria que Deus quer dar aos filhos. E eu confesso a vocês que de alguma forma, antes até da minha conversão, eu não sabia isso. E depois que eu me converti, foi um pouco tarde, mas eu consegui resgatar algumas coisas e talvez seja em tempo ainda. Talvez você tenha 50 anos e a sua mamãe tenha 75. É tempo de você ser um filho sábio, de ser uma filha sábia. Então, a palavra de hoje, ela é importantíssima. Preste muita atenção. Diz assim Provérbios capítulo 10, versículo 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Olha que coisa terrível. Filhos, fonte de alegria ou de tristeza? Os filhos são um manancial de alegria ou uma fonte de tristeza para os pais. Eu conheço pais que olham para os filhos e falam assim, meu Deus, principalmente quando o filho está envolvido com droga, envolvido com criminalidade, envolvido com problemas, às vezes de estudo, mal educados, coisas assim. É difícil, né? Eles trazem grandes alegrias ou profundo sofrimento. Há filhos sábios que obedecem e honram aos pais. Aliás, aqui está o primeiro ensino para você, filho, filha, independente da sua idade. Se você é mãe, está vendo esse momento, né? Essa devocional de hoje, coloca isso para o seu filho ouvir, para sua filha assistir. Fala, filho, vem cá. Eu sigo o pastor Luiz lá no canal Vida Abundante, ele está tendo lá um momento de sabedoria no livro de Provérbios. E no dia de hoje ele está falando sobre os filhos sábios. E eu quero que você aprenda essa sabedoria que ele está falando hoje. Então eu vou falar para você, filho, filha. A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que você deve obediência ao seu pai e à sua mãe. Independente da sua idade, independente da idade deles. Eles são seus pais e você deve obedecê-los. Ainda que essa obediência que você deve a eles seja para você, de repente, até errar. Erre com eles e você será honrado diante de Deus, porque os seus pais são responsáveis diante de Deus pela sua vida. Então, ouça-os, obedeça-os, não seja um filho desobediente, não seja um filho mal educado, tenha educação com o seu pai e a sua mãe. Ele é seu pai, ele é sua mãe, ele não é o seu amigo, ele não é o seu colega de trabalho, ele é seu pai, ele é sua mãe, obedeça-os. Obedeça-os. Aprendeu? Faça isso, que você estará sendo agradável a Deus. Segundo, honre o seu pai, porque a Bíblia diz que quando nós honramos os pais, os nossos dias são prolongados na face da terra e nós somos chamados de bem-aventurados. Aliás, o primeiro mandamento bíblico com promessa é este:
Filho, honre seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Eu, de uma maneira geral, sempre fui um filho muito obediente à minha mãe. Eu nunca desrespeitei meu pai, minha mãe, nunca tive problemas assim. Mas eu poderia ter sido um filho melhor. Eu poderia ter aproveitado mais o meu pai, mais a minha mãe. Eu poderia ter dado mais alegrias a eles. Mas eu não era convertido. E às vezes eu fazia umas coisas que eu tinha certeza que deixava meu pai preocupado, deixava minha mãe preocupada. Hoje eu não tenho nenhum dos dois mais. Eles já morreram. E se tem uma coisa assim que, se eu pudesse voltar no tempo e melhorar, eu melhoraria isso. Eu honraria mais o meu pai, mais a minha mãe. O meu pai, para mim, ele é um herói. Meu pai é um camarada iletrado, tinha pouco estudo, mas um homem de uma sabedoria extrema, de uma sabedoria singular. E eu aprendi muito com ele, embora ele tenha morrido cedo, né? Morreu assim na minha juventude, eu era novo ainda. Mas eu aprendi muito com meu pai. Minha mãe, do seu jeito, da sua forma também, terminou de nos educar assim, né? Na falta do meu pai. Sempre foi uma mulher também muito especial, embora não crente, era uma mulher assim, de uma índole muito especial, de um caráter maravilhoso. E eu os honrei da melhor maneira possível. Poderia ter sido melhor, mas eu fiz o meu melhor naquele momento. Então, filho, honre seu pai e sua mãe, porque são seus pais, né? Aqui está escrito ainda mais aqui, ó. Porém, há filhos insensatos que escarnecem da educação recebida pelos pais e jogam tudo fora dos princípios aprendidos no lar. Não é porque seu pai e sua mãe não sabem mexer no WhatsApp, não sabem mexer no smartphone, que eles não têm sabedoria. Eles têm sabedoria. Ouça-os, aprenda com eles. Eles já viveram muito mais que você e você será muito abençoado em ouvi-los. Entendeu? Esses filhos entram pelos atalhos e descaminhos da vida, juntam-se às más companhias, mergulham nos labirintos escuros dos vícios e entregam-se a todo tipo de devassidão. Não seja você uma pessoa dessa. Nessa jornada em glória, colhem os frutos malditos de sua semeadura insensata. Não seja insensato. Ontem eu falei sobre a insensatez. Se você não viu, veja ontem. Esse devocional, dia 9, falei sobre a insensatez. Transtornam a própria vida, envergonham a família, provocam sofrimentos indescritíveis à sua volta, especialmente aos pais. Benditos são os filhos que se regem pela sabedoria e não pela insensatez. Benditos são os filhos que andam pela estrada da santidade, em vez de naufragarem nos pântanos da impureza. Então veja só, filho, ouça seu pai, ouça sua mãe. Você, pai e mãe, ame seus filhos. Eles são seus filhos. Não é porque eles são mais jovenzinhos também que eles não são inteligentes, que eles não são espertos. Eles são. Tenha paciência com eles. E talvez você precise também reciclar para entender melhor os seus filhos. Faça isso. Seja o pai amigo do filho e da filha. Seja a mãe amiga do filho, amiga da filha. Esse casamento entre pais e filhos na sabedoria de Deus é uma grande bênção. Amém? Senhor, abençoe esta família para que haja esta união, para que haja esse aprendizado, para que haja essa sabedoria, para que os filhos sejam sábios e também os seus pais, e assim desfrutem de uma bênção poderosa que é a família, o pai e o filho, a filha, a mãe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe o seu like, seu joinha, se inscreva aqui embaixo se você não é inscrito. Deus te abençoe.